Bom, o título da palavra de hoje é Cativos em Babilônia, mas livres perante Deus. Cativos em Babilônia, mas livres perante Deus. Nós vamos abrir aí as nossas Bíblias em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29. E Deus, ele fala conosco, né, de diversas formas, diversas maneiras, através de um texto que já é conhecido por nós, e sempre que voltamos ao texto, Deus revela tesouros escondidos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, e por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Você pode ler o mesmo texto várias vezes e Deus vai falar com você de várias formas diferentes, né? E a Bíblia está sempre atualizada. É um livro vivo que traz a revelação de Deus para nós. Amém? Então nós vamos meditar aí em Jeremias 29, do 4 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem a vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-ei como os figos podres que não se podem comer, de maus que são. E persegui-lo-eis com a espada, e com a fome, e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para outro, entre todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Amém? Então, aqui nós temos essa palavra em Jeremias 29, para que nós possamos entender o contexto em que se deram os fatos aqui. Nós temos que voltar um pouquinho, alguns capítulos, e nós verificamos que o povo, ele já havia sido alertado por Deus que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia, né? E esse povo,
de Judá, eles foram levados pela rebeldia deles. A gente verifica que no capítulo 6, Deus ele dá uma profecia para os profetas e para os sacerdotes e para o povo, né? Que estavam em rebeldia contra Deus. E a gente vê, se você for voltar ao capítulo 26, você vai ler, você vai verificar lá que os profetas e os sacerdotes, eles estavam envolvidos com a política do reino e numa promiscuidade política entre religião e política, eles interferiam, né, nas coisas do reino de Judá. E o povo, eles estavam com o coração distante de Deus, eles estavam rebeldes. E Deus, ele chama esse povo ao arrependimento, né? Vem profecias e o Senhor, através de Jeremias, o Senhor traz palavras duras para o povo, né, de Judá. E o que acontece? Esses sacerdotes e profetas, eles intentam matar Jeremias, porque Jeremias falava contra aquele sistema religioso e político da época, né, que estava distante de Deus, aquele sistema corrupto que afligia o povo daquela época. E Deus, ele traz as palavras para Jeremias, pedindo, né, que o povo se arrependesse, né, que o povo voltasse para Deus. E Deus alerta que o povo seria levado cativo, né? Seria levado cativo para a Babilônia. E essa profecia que é traga por Jeremias, ela não é bem vista aos olhos daqueles que estavam lá no reino. Não é bem vista pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos políticos, e eles são oposição a Jeremias. E o que os profetas daquela época falavam? Eles falavam que o povo queria ouvir, né? Eles traziam uma mensagem que acalentava o coração do povo. Eles só falavam coisas boas, mas Deus fala, né, em um certo momento, o profeta Ananias, ele entrega uma palavra em nome do Senhor e Deus o repreende. Deus manda Jeremias falar com ele, eu não falei, né? E porque você falou o que eu não falei em meu nome, Deus falando, Deus decreta a sentença que Ananias morreria. E passa 7 meses, Ananias morre, devido a essa rebeldia dele, né? Mas para que a gente possa entender, voltando um pouco aí, o rei Nabucodonosor, né, ele foi até o reino de Judá. Israel era dividido em 2 casas, né? Tinha a casa do norte, que era Israel, e tinha, né, a casa de Judá, né, que era o reino do sul. Então tinha o reino do norte e o reino do sul, a casa de Israel e a casa de Judá. Essas 2 casas juntas formavam o povo de Israel. E o povo da casa do norte, né, que era o reino de Israel, tinha sido já levado cativo pelos assírios. Eles já tinham sido levados para o cativeiro pelos assírios. E posteriormente vem agora os babilônios e leva a casa de Judá, né, cativa também. Os babilônios, eles tinham já dominado os assírios, né? Eles já tinham tomado conta do reino dos assírios e se firmaram ali como a nação soberana sobre todo mundo, colocando todos debaixo da autoridade deles. E esse povo de Judá é levado cativo, né? E eles foram levados em etapas, né? A primeira etapa foi grande parte, né, dos judeus, eles foram levados cativos. Foi levado o rei e a família real também foi levado cativo, né? O rei Joaquim e a sua família foi levado para o cativeiro. E alguns profetas também, sacerdotes, foram levados cativos, né? E o que acontece? Os que ficaram no reino de Judá, lá em Jerusalém, eles ficaram cativos na cidade deles, né? A Babilônia tomava conta também da cidade deles, só que eles não foram exilados como os outros. Eles ficaram em Jerusalém, servindo ao rei Nabucodonosor de Jerusalém. E de Jerusalém é que a gente vê Jeremias profetizando, né? De lá, de Jerusalém, Jeremias ele escreve 2 cartas, que a gente vê que é nesse capítulo 29, né? As cartas que Jeremias ele escreve,
ele escreve para aqueles que estão exilados lá em Babilônia, e ele escreve para aqueles que estão cativos também em Judá, né? O interessante é que, se voltarmos atrás também, mais alguns capítulos, nós iremos verificar que Deus havia entregue uma profecia sobre 2 cestos de figos, né? E aqui, nessa carta, Deus usa essa expressão de figos, né? E coloca aqueles que ficaram em Jerusalém, né, como figos podres. Então Deus faz a distinção aqui, né, entre aqueles que foram levados para a Babilônia e aqueles que ficaram em Jerusalém, né? E a distinção que Deus faz que a gente consegue perceber, né, com mais clareza, é que aqueles que ficaram cativos em Jerusalém, eles não deram ouvidos à palavra de Deus, né? Ao passo que aqueles que foram levados para a Babilônia, lá eles tiveram contato com a palavra que foi traga pelo profeta e eles atenderam aquele chamado, né? Então Deus faz essa distinção. Aqueles que não ouviram foram tratados como figo podre, como figos podres, né? E receberam de Deus ali os castigos que estão previstos aqui nesse capítulo 29. Mas nós podemos verificar que Deus, ele leva o povo de Israel para o cativeiro para tratar com eles moralmente, né? Eles já haviam uma queda moral, eles já haviam de algum tempo em rebeldia contra Deus, praticando pecados e pecados. O reino já estava corrompido, os sacerdotes e profetas já tinham deixado, né, o ofício deles de sacerdote e profeta e se envolvendo com interesses que não eram os interesses de Deus, né? E a gente verifica hoje, nos dias de hoje, o estado da igreja. O estado da igreja onde muitos que são sacerdotes, onde muitos, né, que são profetas que falam em nome de Cristo, têm se envolvido com coisas que não são do interesse do Evangelho. Têm vivido uma vida defendendo valores que acreditam ser amando de Deus, mas fazem de forma errada. Igual aqueles profetas que profetizavam, né? Muitos vezes acreditavam que falavam em nome de Deus. E Deus fala que eu não estou falando isso. Deus repreende esses profetas. E muitos de hoje estão aí se envolvendo com política, se envolvendo com defesas de coisas que Deus não pediu para fazer. Deus, o que o Senhor Jesus nos deixou como encargo é pregar o Evangelho. O Evangelho é que transforma vidas. O Evangelho é que tem o poder de mudar o coração do homem, né? Ideologias, política, essas coisas são deste mundo secular, né? E isso não tem poder de transformar a vida do homem. Deus está mais interessado com a alma do homem. Deus está mais interessado com as almas que estão se perdendo. Então a transformação vem do Evangelho e esse é o nosso encargo. Nós temos que estar atentos a isso, né? Não devemos cair nessa cilada desses profetas e sacerdotes aqui do reino de Israel que se corromperam, né? Se entregaram à política, se entregaram às coisas seculares e esqueceram de fazer o que Deus tinha chamado eles para fazer, né? Que é levar a palavra. Então Deus, ele leva o povo de Israel para a Babilônia para poder tratar com eles. Eles estavam em rebeldia, estavam em pecados, e Deus, ele faz isso. A gente vê aqui no texto o próprio Deus falando que ele é que levou o povo para lá, cativo para a Babilônia. E o que acontece? O povo, ele estava resistindo, né? Eles não queriam aceitar que era Deus que estava levando eles para lá. E você vê que eles preferem dar crédito às palavras dos profetas que falavam o contrário, né? Ananias, que foi morto por pregar uma falsa profecia, ele disse que o povo retornaria em 2 anos. E ele disse que Nabucodonosor devolveria todos os pertences do templo que foram saqueados, né? E ele estipulou prazo de 2 anos. E aí Deus manda, Jeremias vai lá e fala que eu não falei isso, que o povo vai ficar cativo por 70 anos.
né? Deus, ele traz a mensagem, o povo vai ficar cativo 70 anos, Jeremias, leva essa palavra. Mas o povo preferia dar ouvidos, né, ao falso profeta Ananias, que falava coisas que eles queriam ouvir, né? Ananias estava envolvido com a corrupção do reino. E nós vemos muitos hoje envolvidos também nessa corrupção que a gente vê aí. Política misturada com religião, um sistema religioso podre, né, que está até a tampa, cheio de pecados, de erros, de corrupção. E alguns usam a política como um argumento para dizer que é através da política é que o reino de Deus aqui na terra vai conseguir alguma coisa. Não, o reino de Deus, ele não é deste mundo. O reino de Cristo não é deste mundo. As nossas armas não são deste mundo, as nossas armas são espirituais. As nossas atitudes políticas aqui não vão influenciar no reino de Deus, que é transcendente, é espiritual. Então, nós temos que tratar do avanço desse reino, que é pregando o evangelho, né? A gente vê cristãos que não creem no poder do evangelho. Eles preferem ficar defendendo ideologias políticas, defendendo políticos de estimação, a pregar o evangelho. Não acreditam no poder de transformação. E é uma pergunta que eu sempre faço. Imagine se todos passassem a amar ao próximo. Né? Se todos passassem a amar ao próximo, não ia estar essa guerra que está aí, guerra política, não ia ter violência, não ia ter um roubando do outro, furtando do outro, um assaltando, um matando o outro. Se todos amassem o próximo, todos viriam numa fraternidade universal. Então, aonde que nós encontramos essa mensagem? É no Evangelho. É somente o Evangelho que tem o poder de transformar as vidas. É somente o Evangelho. Nada que você faça aqui na Terra vai conseguir transformar o coração do homem, né? Somente o Evangelho de Cristo. Então, é o contexto que na época que estava acontecendo, era isso. Existia a corrupção no reino, entre os sacerdotes, entre os profetas, o povo estava com o coração distante de Deus, né? E Deus, ele permite, ele conduz esse povo para o cativeiro para poder tratar moralmente com eles, né? E aí a gente verifica que Deus tira eles da zona de conforto deles e leva para um lugar onde eles são agora escravos, onde eles não têm mais o poder político, né? O poder de fala naquela sociedade. Eles eram apenas escravos, né? Eles não teriam como interferir politicamente em nada. E ali Deus os leva para poder tratar com eles moralmente, né? O povo de Deus não tem voz na Babilônia. Coloca isso na sua cabeça. O povo de Deus não tem voz na Babilônia. Nessas questões políticas, que eu falo, essas questões seculares. O povo de Deus não tem voz nesse sentido, né? A voz nossa é através do Evangelho. Nós fomos chamados para isso, para pregar o Evangelho. E em Apocalipse nós verificamos que os símbolos que é usado, a Babilônia é um símbolo que é usado em Apocalipse, simbolizando o último período da humanidade, né? A realidade em que nós estaremos inseridos antes da volta de Cristo. Né? O povo de Deus vai estar cativo em Babilônia. E Babilônia é um lugar de opressão, é um lugar de escravidão, né? É um lugar de rebeldia, né? É um lugar de opressão, de rebeldia. E esse será o cenário em que nós encontraremos quando Cristo retornar a essa terra. E aí as pessoas não entendem e querem brigar com suas próprias forças, querem fazer justiça com as próprias mãos, querem mudar a realidade, né, que vivemos através de ações seculares, né, através de eleições de políticos. Eu sou um crítico à política porque eu vejo que a igreja ela está envenenada por esse sofisma diabólico. Ela se envolveu nessas questões e acredita que o reino será avançado através dessas ações. E nós verificamos aqui que na Babilônia, Deus leva o povo, deixa o povo sem poder político, o povo só tinha ali os profetas falando para eles a palavra de Deus,
E eles estavam ali sujeitos às ações daquele povo babilônico. Eles não tinham poder de interferir nas questões políticas lá. Eles não tinham, né? E Deus demonstra que mesmo assim ele pode tratar com o povo, ele pode transformar. E Deus, ele entrega a Jeremias a profecia através de duas cartas, né? Uma direcionada aos que estão lá em Babilônia, né? E outra tipo em geral, tanto para os que estavam cativos em Babilônia como os que estavam cativos em Jerusalém, né? E a gente pode, eu estruturei aqui as profecias aqui em 6 pontos que Deus ele dá alguns conselhos e algumas determinações para o povo e que isso também serve para nós, né? Essas recomendações de Deus, elas servem para os nossos dias. Então nós verificamos aqui que primeiramente o que Deus fala é para que o povo viva naturalmente, né? Fala para casar, para ter filhos, para plantar, para colher. Então Deus está falando para o povo, viva as suas vidas naturalmente. Vocês estão presos em Babilônia, mas vivam naturalmente. Não é para ficar cabisbaixo, não é para ficar lamentando, é para viver naturalmente. Vocês estão cativos em Babilônia, mas vivam as suas vidas. A mensagem de Deus é essa, para que o povo vivesse a vida mesmo estando cativos. E aí o Senhor segue e ele fala algo, né, que ele enfatiza para que o povo se multiplicasse. Ele fala para o povo multiplicar. Por que o Senhor dá essa ordem para o povo multiplicar? A gente verifica que desde o início do Jardim do Éden, Deus manda o homem se multiplicar, né? Porque uma nação, quando ela tem muitos nacionais, né, muitos que pertencem a essa nação, ela é forte culturalmente e não consegue, outras culturas não conseguem entrar nela e assimilá-la, né? Então Deus manda eles se multiplicarem, assim como aconteceu no Egito. No Egito nós verificamos lá o que aconteceu. O povo do Egito se sentiu ameaçado porque os hebreus se multiplicaram em grande número e eles não conseguiam mais controlar os hebreus e por isso eles sentiam os hebreus uma ameaça, né? E aqui Deus está mandando novamente eles se multiplicarem. Para quê? Para que eles não fossem assimilados pela cultura dos babilônicos, para que eles não deixassem, né, aquela cultura idólatra entrasse no meio deles. Eles, tendo muitos filhos, eles iriam fortificar aquela nação. E essa estratégia é usada até nos dias de hoje, os muçulmanos mesmo. Eles têm vários filhos, eles entram nos países onde é que eles são aceitos como refugiados, e eles têm vários filhos. E a partir de algum tempo, eles passam a ser maioria nesses locais. Por quê? Porque a taxa de natalidade deles é bem maior do que dos países onde é que eles entram, né? E a gente verifica aí um grande avanço do Islã na Europa através disso, né? Deles se multiplicarem muito. As mulheres são muito férteis, né? E na cultura deles lá, um homem pode ter várias esposas. Então isso favorece para que o povo deles cresça em grande número, né? E eles estipulem a sua tradição, e eles controlem, né, os países onde é que eles estão, de alguma forma, culturalmente, eles vêm a ter voz, a se impor, né? Então, essa estratégia, Deus ele já colocava para o povo de Israel para se fortificar e não ser assimilado pelos babilônicos. O Senhor fala para multiplicar, né? E não diminuir. Ele fala multiplicar e não diminuais. É para multiplicar, é para crescer, né? Esse era um dos mandamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel lá na Babilônia. O terceiro ponto aí, o Senhor pede para que o povo de Israel intercedesse pelos seus inimigos. Para você ver como que a Bíblia ela é una, né? Todos os livros estão reunidos, mas com o mesmo fundamento, com o mesmo princípio, que é o Evangelho de Cristo. Tudo aponta para a mensagem de Jesus. Jesus é que nos ensinou essa lição de amor, de amar aos inimigos, né? Paulo fala que nós, antes de conhecermos a Deus, éramos como inimigos de Deus.
Nós éramos como inimigos de Deus. E fala que Deus nos amou, mesmo nós nessa condição de inimigos. Então o amor de Deus é um amor que não quer nada em troca, né? Quando você vê a expressão máxima do amor é quando você ama seu inimigo. Porque você não espera nada de bom do seu inimigo, né? Se você ama ele, você ama simplesmente porque você ama. Porque você não espera nada de bom do seu inimigo, né? E aqui Deus está mandando o quê? Interceder pelos babilônios. O contexto que eles estavam inseridos lá, o Senhor falava que a prosperidade deles será a sua. Então, tinha que orar pela cidade que eles estavam, que era a Babilônia. Então, o Senhor estava dando a lição do quê? De orar, interceder pelos inimigos, pedir que os inimigos fossem abençoados. Porque se os inimigos fossem abençoados, o povo seria abençoado. Então, Deus, ele já demonstra esse princípio desde essa época aqui de Jeremias. E Jesus, mais à frente, ele demonstra isso nos mandamentos dele, nos evangelhos, a questão do amor, né? E todo o evangelho de Cristo está fundamentado nesse princípio de amor. E aí, o próximo ponto, a gente verifica que o Senhor alerta contra os falsos profetas, né? O Senhor está falando para o povo tomar cuidado com os falsos profetas, tomar cuidado com aqueles que falam coisas boas para o povo, sendo que o Senhor tinha trago uma profecia diferente, né? Que seria tempos angustiosos. Mas aqueles profetas que queriam estar bem popularmente, né? Queria estar com a opinião pública bem, falavam coisas que o povo queria ouvir, e o povo acatava isso. E Deus estava falando, cuidado com esses. Eu não os enviei. Cuidado com esses falsos profetas. E essa mensagem, ela se aplica quando vamos mais lá para frente, para o livro de Apocalipse, a preocupação que o Senhor tem de nos alertar contra os falsos profetas. Cristo fala isso no sermão escatológico dele, lá em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, que são os sermões escatológicos de Jesus. Jesus fala, né, esse alerta sobre os falsos profetas que viriam nos últimos dias. E aí você agrega tudo, né, a alegoria da grande Babilônia com os falsos profetas. Então, nós vemos aqui no cenário de Jeremias 29, né, um tipo das coisas que sucederão nos últimos dias, né? O Senhor aqui falando para tomar cuidado com os falsos profetas, né, que trariam mensagem diversa do que ele estava falando. E aquelas pessoas que estão fragilizadas, elas se apegam, né, às mensagens do falso profeta. Toda mensagem de esperança, aqueles que estão fragilizados, eles se apegam a isso. Eles querem ter esperança, né? Só que os falsos profetas ofereciam uma esperança fora de Deus, né? Porque não estavam dentro do propósito de Cristo. Então, não estavam dentro do propósito de Deus. Então, não era uma esperança em Deus, né? Era uma esperança fora de Deus. Era uma esperança baseada no secularismo, mesmo nas coisas materiais, materialistas. As pessoas tinham aquela visão imediatista das coisas. Então, aqueles que estavam fragilizados, eles se apegavam, né? Assim como um náufrago que está no meio do mar e se aparece qualquer tronco de madeira, ele se agarra, a pessoa que está frágil, né? Que está ali numa tribulação, vem um falso profeta e fala, o Senhor falou isso, que você vai ser próspero, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você vai ganhar isso, que você vai ganhar um carro, que você vai ter o melhor emprego. Todo mundo quer ouvir essas coisas. Todos querem ouvir isso. Mas nem sempre, né, essas coisas que são trazidas por profetas vêm de Deus, né? A Bíblia manda a gente julgar os profetas. Nós temos que estar atento a isso. As profecias, temos que julgar. Temos que julgar, sim. O que vem, nós temos que saber se é de Deus ou se não é de Deus, né? E um dos princípios que o Senhor coloca para saber se o profeta fala de Deus ou não é se aquilo, de fato, acontecer. Se acontecer, é porque foi Deus que falou. Se não, né? A palavra de Deus fala que ele não é homem para mentir. Não é isso? O próximo ponto aí é que nós verificamos é que Deus ele está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. A gente verifica lá que no texto o Senhor tem a data do fim
da tribulação do povo. Fala que há 70 anos que ele viria, né, resgataria o povo após 70 anos. E o Senhor tem promessas para o povo de redenção. Então, demonstra que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele conduziu o povo até lá para poder tratar com o povo, porque ama o povo, mas ele já está estipulado também o período em que o povo ia passar pela tribulação e o dia da redenção. Já estava tudo calculado, tudo dentro do controle. Isso demonstra a soberania de Deus. Nada foge do controle de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Deus ele é soberano e nada foge do controle de Deus. Tudo tem o tempo determinado. Há tempo para tudo, né? Deus ele controla todas as coisas. Deus permite, Deus faz e às vezes ele permite que as coisas aconteçam, né? Mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus conduz o povo ali para a Babilônia para poder tratar com o povo, porque Deus amava o povo, né? E quando Deus conduz o povo para a Babilônia é porque ele quer tratar moralmente, ele quer que você melhore, ele quer que você seja aprovado, né? Porque aqueles que não foram para a Babilônia, ficaram em Jerusalém, eles foram reprovados, porque eles não aceitaram a palavra. Perceba que estar na Babilônia, nesse sentido aí, Deus os levou para a Babilônia porque Deus os amava, para poder tratar com eles, né? Deus os provou, os colocou em Babilônia para poder aprová-los, para poder moldá-los, para poder transformá-los. Ao passo que aqueles que ficaram em Jerusalém rejeitaram a palavra e foram considerados por Deus como figos podres. Foram rejeitados por Deus, né? Então, e o último ponto, a rejeição do evangelho trará consequências, né? A rejeição da palavra foi o que aconteceu com o povo que ficou lá em Jerusalém, né? Eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram essa promessa de Deus, essa profecia do cativeiro, eles rejeitaram que o Senhor, após 70 anos, iria resgatar o povo e iria efetuar as maravilhas que o Senhor fala aqui no capítulo 29. Então eles rejeitaram isso, né? E ficaram de fora da bênção. Eles foram o quê? Foram dispersos, né? Eles não viram esse concretizar dessa bênção. Eles não experimentaram isso. É porque rejeitaram o evangelho, né? Que aqui vemos aqui a fala de boas notícias, de boas novas. O evangelho é as boas novas, né? As boas notícias. O evangelho traz a mensagem que nós, como escravos, recebemos a redenção de Cristo através do sacrifício dele, né? Essa é a palavra de boas novas, que nós somos pecadores, escravos, mas que Cristo pagou a nossa dívida e nos resgatou. Então, quem rejeita essa boa nova vai ser considerado como figo podre, né? E aí, voltando à visão que Jeremias teve de 2 cestos de figos, é a separação, né? Os bons e os podres. Aqueles que foram aprovados por Deus e aqueles que foram reprovados, né? Então, quando somos levados à Babilônia, Deus ele trata conosco porque ele nos ama. Coloca isso na sua cabeça. Às vezes você está passando por um problema, né? Uma dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade. E até a questão da comunidade, da igreja, no mundo todo, né? Agora falando agora no âmbito da igreja, como que a igreja está neste mundo, né? A Babilônia, ela é esse tempo que nós vivemos, essa realidade, é a Babilônia, né? E essa palavra ela vem como um incentivo para nós, porque nós estamos vivendo tempos apocalípticos, né? Nós vivemos tempos, nós verificamos as escrituras e as coisas se cumprindo dia após dia. Nunca se teve tanta convicção que nós estamos no fim das coisas como agora, né? E essa palavra ela vem como incentivo porque Deus ele está conosco na Babilônia.
Deus está conosco na Babilônia, né? Deus não desampara os seus. A igreja de Cristo está inserida nesse contexto e está cativa. Por isso que o título da palavra, né, que o título é: nós estamos cativos em Babilônia, mas livres perante Deus, né? Nós estamos cativos aqui nessa realidade. Porque nós não temos como fugir do sistema deste mundo. Nós estamos debaixo das autoridades deste mundo, né? As autoridades políticas, religiosas, nós estamos debaixo dessas autoridades políticas. Assim como o povo estava sob as autoridades políticas e religiosas da época em que foram levados cativos para a Babilônia, nós também estamos nessa mesma realidade, sujeito a essas autoridades. E nós não temos poder político na Babilônia. Nós não temos poder para mudar as coisas aqui. O que Deus determinou, os decretos de Deus, irão ser cumpridos. Assim como estava determinado para aquele povo de Israel, que eles seriam levados cativos para a Babilônia, ficariam 70 anos lá, e após 70 anos eles sairiam, para nós também está determinado os decretos de Deus. Nós estamos presos a essa Babilônia e nada vai mudar. Nada vai mudar o que Deus já determinou. Nada vai mudar os decretos de Deus. Não adianta você espernear e brigar por políticos, brigar por ideologias, rachar a igreja no meio, né? Um discurso infantil de esquerda versus direita, comunismo, liberalismo, essas coisas seculares que são deste mundo, deste século, que tem contaminado as igrejas. E as pessoas têm esquecido de pregar o evangelho, têm se esquecido de para que foram vocacionados, né? E o diabo está fazendo a festa, porque muitos estão sendo perdidos, porque a igreja ela está sendo omissa na mensagem que ela deveria levar às pessoas. Ela está sendo omissa, porque entra na arena ideológica, brigando uns contra os outros e esquece do essencial, que é pregar a palavra, o evangelho que transforma vidas. Nossa visão é no reino de Deus, né? Vivemos esse tempo igual o povo de Israel, tendo filhos, casando, plantando, colhendo, mas com olhos na eternidade, na redenção, né? Sabemos que esse tempo irá passar, os 70 anos de cativeiro, né, como passou para os judeus, o tempo nosso de cativeiro aqui vai passar. Nós temos a esperança em Cristo. Ele nos deu, essa é a boa nova, é que você será resgatado dessa Babilônia. Amém? Então, essa realidade é a Babilônia de Apocalipse, né? A gente verifica lá que nem Apocalipse fala da Babilônia e faz a inferência lá a Jerusalém terrena. E a Jerusalém terrena, ela é a representação da Babilônia, né? Que é o que? A Jerusalém, que a gente verifica quando Jesus veio aqui, ela era regida pela política e religião. Os fariseus, eles dominavam, eles tinham esse poder político e religioso, né? Então, por isso que a Babilônia dos tempos de hoje, ela tem essa Jerusalém como representante. Mas não é só a Jerusalém que está lá no Oriente Médio. É toda a realidade, né? É toda essa realidade que nós vivemos, esse sistema do mundo, é a Babilônia, né? Que está abaixo da política e da religião, que controla, que domina, que oprime as pessoas deste mundo. E as pessoas brigam entre si, são escravos, querendo sair dessa escravidão, mas não conseguem porque estão nesse sistema babilônico, né, de opressão. Nós estamos nessa Babilônia, nessa realidade. Cristo vem nos libertar dessa opressão. Nós estamos aqui sofrendo, né? Nós estamos aqui padecendo. O cristão, ele sofre mais ainda nessa sociedade que nós estamos, porque os valores estão cada vez mais corrompidos. Estão mudando-se os valores, né? Transformando a mensagem em academicismo, não, mas só para ilustrar, um sociólogo que eu estava lendo, o Bauman,
ele fala a questão da modernidade líquida. O que seria isso? Ele dividiu a modernidade em modernidade sólida e modernidade líquida. Essa modernidade sólida, ele coloca a questão dos valores antes, que eram mais sólidos, eram mais firmes. Família tinha um conceito firme de família. Família, homem, mulher e sua prole. Né? Casamentos eram duradouros, eram um bem sólido, duradouro. Então, a sociedade ela era fundamentada em valores sólidos, por isso que ele usa a terminologia modernidade sólida. Né? E ele fala que nós, a partir dos anos 60, nós entramos na modernidade líquida. E o que seria essa modernidade líquida? Em que os valores eles não têm mais firmeza, não tem, é como a água, né? Que não tem forma, que vai mudando, que é instável. Todo momento muda, que é instável. Então ele chama isso de modernidade líquida. É o que a gente verifica. Os casamentos hoje não tem mais uma forma de família, né? Existem N formas de família. Por quê? Não tem um padrão, ela fica mudando. Né? Os casamentos hoje, que eram um bem, que era para ser duradouro, hoje as pessoas casam, descasam, da mesma forma que troca de roupa. Né? Então, essa sociedade, dentro dessa modernidade líquida, que Bauman fala, ela não tem fundamento. Então, ela está sempre relativizando tudo. E a gente fica que quem mais sofre com esse tipo de sociedade somos nós cristãos, porque nós temos valores bíblicos, né? Os valores bíblicos são bem solidificados, são bem fundamentados. Nós temos aqui o padrão de família, o Senhor nos ensina aqui que casamento é para a vida toda, o Senhor nos ensina aqui códigos morais que nós devemos seguir. Então, biblicamente, os valores cristãos, eles são sólidos, eles são firmes, e eles orientam a nossa vida em sociedade. E a nossa sociedade ela foi construída em cima desses valores. Por isso que nós estamos aqui, até hoje como civilização, porque nós estamos baseados nesses valores. Só que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos sombrios. São tempos que foram profetizados por Cristo, né? Que nos últimos dias estariam como Noé e como nos dias de Ló. Né? Nos dias de Ló, a perversão, a sodomia, a perversão sexual. Nos tempos de Noé, a maldade. Estaremos nesse tempo. Jesus fala que quando o momento que antecedesse ele, o amor de muitos esfriaria. Então essa sociedade que nós verificamos nos dias de hoje, as relações são frias, né? Não existe amor, os valores são corrompidos, são distorcidos, são invertidos. Essa é a Babilônia que nós vivemos. Nós estamos vivendo em Babilônia. Estamos cativos aqui em Babilônia, mas somos livres porque o Cordeiro nos libertou. O Cordeiro veio, morreu por nós, derramou seu sangue, ressuscitou, né, para nos resgatar deste estado babilônico. E esse cativeiro tem um período para acabar. Então a palavra dessa noite é: fique firme. Fique firme. Não desanime. Viva a sua vida, mas com olho na eternidade, na redenção. Né? Viva a sua vida aqui, comunhão com seus irmãos, vivendo a sua vida em família, a sua vida secular, mas lembrando que você não pertence a este mundo. Você não pertence à Babilônia, você pertence ao reino do Cordeiro. E ele virá nos resgatar. Amém? Amém. Isso é que nos dá esperança, irmãos. Isso é que nos deixa, né? Isso é que me deixa tranquilo sobre as coisas futuras. Porque em nenhum lugar nós temos essa palavra de salvação, igual Pedro fala para Jesus. Em nenhum lugar nós temos isso. As outras religiões só trazem incertezas, né? E aqui eu falo de religiões no geral, porque o Evangelho de Cristo ele é mais do que religião. Ele é um estilo de vida, vida transformada. Então, a mensagem do Evangelho, ela nos traz esperança, porque ela conta a história do homem do início até o fim. E a gente sabe para onde estamos caminhando. Né? Isso nos dá esperança. Nós estamos seguindo uma viagem, mas sabemos o destino, sabemos onde é que vai parar. Né? E muitos aí não, muitos embarcam
no ônibus da vida, mas não sabe aonde vai parar. Não sabe onde é o ponto final, não sabe nada do que acontecerá no futuro dele. Nós temos essa esperança. Amém? Então, Deus, ele trata com o povo de Israel naquele período lá, porque os ama. E ele também, da mesma forma, trata conosco nesse tempo, porque ele nos ama. Ele nos chamou porque ele quer que nós sejamos aprovados, irmãos. Entendeu? Deus, ele quer que você seja aprovado. Você está passando por Babilônia, né? Mas é para que você seja aprovado. É para que você receba essa palavra e fique firme. E fique firme. Então, aplicando também para a nossa vida, né? Falando no contexto de igreja, mas nossa vida pessoal mesmo, às vezes você está passando por uma Babilônia pessoal, né? Você está numa realidade dura, né? Você está sendo provado individualmente. Então, esses mesmos conselhos que Deus deu para o povo de Israel, que se aplica à igreja, se aplica também para você. Esses mesmos conselhos se aplicam para você, né? E os conselhos que o Senhor deu é a questão de multiplicar. Multiplicar. Voltando ao contexto de igreja. Nós temos esse papel de multiplicar na Babilônia, de ganharmos pessoas para Cristo, né? Para que nós, como povo, estejamos fortes e resistamos à cultura deste mundo. Nós temos que ter solidez. Então, nisso nós temos que nos multiplicar. E na questão pessoal também nós temos que dar esses frutos, né? Multiplicar aqui na questão de dar frutos. E entra aqui mais na questão também, não é só de ganhar almas, mas também de você frutificar na sua vida com Deus, né? De dar frutos na sua vida pessoal com Deus, você frutificar, você crescer na fé. Deixar de ser criança, deixar de ser infantil, passar para um nível de maturidade maior, um nível de compromisso com Deus maior. Existem aí até hoje crentes velhos como adolescentes na fé, que não saem nem alguns não saem nem do berçário ainda, se preocupando com coisas bobas, né? Não passaram por um nível de maturidade. E Paulo trata com esses lá em Romanos 14, lá como se fossem fracos, como fossem infantis, estão ainda nos rudimentos da fé, andando, engatinhando na fé. Mas ele nos chama, o convite de Paulo é para que nós cresçamos, né? Passamos o nível de maturidade. Então, frutificar aí é crescer também diante de Deus, né? Ter essa maturidade de tratar as coisas de Deus com seriedade também, de viver o Evangelho. É isso que é frutificar também, os frutos. Então Deus, concluindo aí, Deus ele está no controle de todas as coisas. Isso aí é uma verdade que nós podemos ter essa convicção. Desde o início da criação até hoje, tudo esteve e está no controle de Deus. Amém? Nada foge do controle de Deus. Então, se nós fomos vocacionados, chamados, estamos em Babilônia, sendo provados, com a esperança de sermos redimidos, você pode ter certeza que Deus ele está te dando força, né? Para que você venha a resistir. Apocalipse 3,10 fala, porque guardastes a minha palavra, eu vos guardarei na hora da prova, na hora da provação, que sobrevirá sobre todo o mundo. Então, qual que é o segredo? É guardar a palavra, é viver a palavra, é buscar o reino em primeiro lugar. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Buscar o reino em primeiro lugar. Porque as outras coisas vêm, né? Quando Deus nos pede que busquemos o reino dele em primeiro lugar, é porque ele está interessado em você ser aprovado. Porque se você busca o reino em primeiro lugar, você frutifica. Você dá frutos. E Jesus fala aqui, pelos frutos os conhecereis. A árvore que não dá fruto, ele vai cortar e jogar no fogo. A que dê fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Então, quando Deus fala para você buscar primeiro o reino de Deus, é porque ele quer que você
frutifique, para que você seja aprovado. Amém? Amém. Só encerrando aí, ler a promessa que o Senhor dá para aqueles que estão em Babilônia, né? Jeremias 29, do 11 ao 14, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os reportei, diz o Senhor. Amém? Amém. Que essa palavra sirva de ânimo, de incentivo para você caminhar nessa realidade dura que é a Babilônia. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança, nós temos aquele que é por nós. O interessante aqui desse texto é que o Senhor fala que ele se deixará ser encontrado, né? Às vezes muitas pessoas procuram Deus e não acham. Por quê? Deus, ele que se revela. Às vezes a pessoa está batendo a cabeça ali e não acha, né? Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quer. E ele fala, eu me deixarei ser encontrado. Então tem pessoas que procuram em locais errados, né? Procura da maneira errada. Por isso que Deus não se deixa ser encontrado. Mas quando Deus fala, quando você buscar de todo o seu coração, eu vou deixar ser encontrado por vocês. Amém? E fica essa palavra aí, que Deus abençoe a todos nós.